Gente, estou aqui hoje na Enseada de Botafogo, no Rio de Janeiro, passando para trazer mais uma palavra que vai ministrar ao seu coração. Meu propósito nos próximos minutos é provar a você que você está endividado, que você tem uma dívida. Eu não me refiro àquela grande dívida do pecado, da qual Jesus já pagou o preço, te perdoou, assim como a mim, nos inocentou, porque Colossenses 2,14 diz que o escrito de dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, ele removeu do nosso meio, cravou naquela cruz. Eu quero falar de uma outra dívida. Uma dívida que surgiu a partir do momento em que essa primeira foi quitada. Fique comigo nos próximos minutos e nós vamos refletir a respeito disso. Em Romanos, no capítulo 1, no versículo 14, o apóstolo Paulo diz: eu sou devedor. Vamos ouvi-lo, ele diz: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego ou do gentil. Primeira coisa que o apóstolo Paulo está dizendo é: eu sou devedor. Essa palavra traduzida aqui como devedor, usada por ele no original grego, a língua em que foi escrito o Novo Testamento, é a mesma de quando alguém assumiu uma dívida material e financeira. É exatamente a mesma palavra que alguém usaria para descrever qualquer encargo, peso de responsabilidade de uma dívida natural a ser quitada. O apóstolo Paulo apresenta uma visão que não diz respeito somente a ele, mas também a mim e a você, de que nós somos devedores. Devedores do quê? Devedores do Evangelho de Jesus Cristo, aqueles que ainda não o ouviram. A dívida que nós tínhamos para com Deus, a dívida do pecado, ela foi paga. Já não temos mais essa dívida. Nós, os que nos arrependemos, cremos no Senhor Jesus, isso de fato já entrou em vigor para nós. Fomos definitivamente perdoados e Deus seja louvado por isso. Mas a partir do momento em que a primeira dívida foi quitada, uma nova dívida surgiu. É a responsabilidade de repartirmos com outros aquilo que nós mesmos recebemos. A palavra de Deus deixa muito claro em Efésios, no capítulo 2, nos versículos 8 e 9, que nenhum de nós é salvo pelas obras. A Bíblia diz que a salvação se recebe mediante a fé, é uma manifestação da graça, e a Bíblia diz: não é por obras para que ninguém se glorie. No entanto, no versículo seguinte, o 10, a Bíblia diz que nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então é justo dizer que se nós não somos salvos pelas boas obras, no mínimo fomos salvos para as boas obras. Todos nós temos a responsabilidade, depois de conhecer ao Senhor Jesus, de reparti-lo, de compartilhá-lo com outras pessoas. Recebemos do Senhor Jesus uma ordem clara, uma comissão. Eu brinco que alguns crentes às vezes parecem agir como se o que Jesus trouxe não foi a grande comissão, quase como se fosse só a grande sugestão. Jesus não estava dizendo: gente, se uma hora dessa estiver com tempo sobrando, sem o que fazer, um pouco disposto, puder quebrar meu galho. Quando ele diz: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, ele deu uma ordem. E o não cumprimento da ordem é desobediência, é pecado. Nós temos uma dívida para com esse mundo. Não temos mais uma dívida com Jesus, no sentido do pecado, porque ela foi perdoada. Mas eu repito, essa dívida quitada gerou agora uma nova dívida. Precisamos compartilhar aquilo que nós recebemos. O apóstolo Paulo, ele reconhece a sua responsabilidade como um devedor. Ele chega a dizer na carta aos Coríntios: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Quando ele diz ai de mim, ele está dizendo: eu sei qual foi a responsabilidade que me foi imposta. Ele diz: se eu fizer apenas cumprir aquilo que Deus me ordenou a fazer, ele diz: eu não vou fazer mais do que obrigação, eu sequer posso pensar num galardão. Mas ele afirma: se eu for além daquilo que me foi ordenado, talvez abrir mão até mesmo dos meus direitos, ele diz: eu posso ainda, além de cumprir o mandamento que me foi dado, ter um galardão maior. E ele reconhece: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Esse ai de mim mostra que, se essa dívida não for honrada, se esse compromisso não for obedecido, obviamente haverá depois juízo. Nós precisamos reconhecer que o Senhor Jesus declarou que um dia estaremos perante Ele, seremos julgados a respeito das nossas obras. O apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios 5:10
E ele diz que todos nós haveremos de comparecer perante um tribunal. Da mesma forma que alguém que não paga a sua dívida pode ser julgado diante de um tribunal. Eu e você, se não cumprirmos a nossa obrigação da proclamação do Evangelho, seremos também um dia julgados. O Senhor Jesus diz em Apocalipse 22, eis que cedo venho, comigo está a minha recompensa para dar a cada um segundo as suas obras. É óbvio que há uma boa recompensa para aqueles que obedeceram, mas haverá também juízo, haverá prestação de contas para aqueles que não obedeceram. Nós não podemos olhar para a proclamação do Evangelho apenas como se isso fosse um privilégio. Ele é também uma responsabilidade, temos uma dívida. Mas também não podemos pagar essa dívida somente debaixo do senso do dever. Quase como quem diz para o outro, olha, fazer o quê? Tem uma dívida, estou aqui, tenho que quitá-la, se você puder me ouça. Mas Paulo, ele fala a respeito de uma boa vontade. Ele fala de uma disposição de pregar o Evangelho. Em outras palavras, ele está dizendo, eu não apenas quero obedecer uma ordem que me foi dada, mas quero fazer isso com a melhor das atitudes, quero fazer isso com o melhor coração possível. Eu quero me empenhar. O apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer também na carta aos Coríntios, eu me fiz de judeu para ganhar os judeus, eu me fiz de gentil para ganhar os gentios, eu me fiz de alguém sem lei para com os que estão sem lei, mas com lei para os que receberam a lei. Ele diz, eu me fiz de tudo, para de todas as formas, de todas as maneiras, salvar pelo menos alguns. Você olha para o coração de um camarada desse e percebe que estava sintonizado com o coração de Deus, pulsando a favor do perdido. Ele não apenas saía como um filho aborrecido com a ordem dos pais de ter que executar uma tarefa, já com aquela cara de quem não tem nenhuma alegria naquilo que está fazendo. Pelo contrário, Paulo dizia, existe em mim uma boa disposição, existe em mim uma boa vontade. Isso fala justamente de voluntariedade. Deus, embora tenha dado uma ordem, Ele espera de nós uma boa vontade. Quando o profeta Isaías ouve o clamor, a quem enviarei, quem há de ir por nós? E ele responde, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ele entende que Deus está dizendo, olha, eu quero gente que se voluntarie, eu quero gente que se disponha, eu quero gente que possa se engajar no meu projeto. E naquele momento, quando ele dá uma resposta, ele encontra a satisfação de Deus, porque o Senhor espera que a gente não apenas o obedeça, mas que a gente faça isso de boa vontade. Além de falar da dívida, além de falar da disposição, da boa vontade de pagar a dívida, o apóstolo Paulo termina afirmando, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. E eu creio que esse é o terceiro aspecto que nós podemos aprender com os princípios que o apóstolo Paulo está nos revelando na declaração que ele fez aos romanos. Não apenas temos uma dívida, não apenas deveríamos nos dispor e ter a boa vontade de fazer isso, mas ele diz, eu não tenho vergonha do Evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos entender o que é entrar nesse lugar, onde nós percebemos, além dessa boa vontade, levar a notícia transformadora da salvação aos outros que nos alcançou. Onde não importa se nós seremos ou não ouvidos, não importa se nós seremos ou não aceitos. A ordem que recebemos de pregar não depende se as pessoas vão gostar ou não daquilo que nós estamos falando, não depende se elas vão celebrar ou não o que nós estamos oferecendo. Na verdade, nós precisamos entender que mesmo que isso faça com que a gente vire objeto de zombaria da parte de outros, nós não podemos nos envergonhar do Evangelho de Jesus. A Bíblia diz em Atos 7, que enquanto Estevão pregava, a Bíblia diz que a audiência dele era especial, rilhavam os dentes de raiva contra ele. Mas mesmo quando estamos diante de oposição, mesmo quando estamos diante de gente que não valoriza aquilo que nós estamos oferecendo, ainda assim, temos não apenas um encargo, mas devemos ter a alegria, o orgulho de levantar essa bandeira e dizer, eu sei exatamente o que o Evangelho fez por mim. Independente do mundo estar alinhado ou não com esses valores, nós precisamos levar a vergonha de Cristo. Essa é a mensagem do livro de Hebreus. Ele menciona que no Velho Testamento, o animal precisava ser sacrificado uma vez ao ano, no dia da redenção, precisava ser sacrificado fora da cidade. Ele diz, por essa mesma razão, Jesus sofreu fora do arraial, fora da porta. Jesus foi levado para o lado de fora da cidade. Então, ele afirma lá no livro de Hebreus, saiamos, pois, levando a ele a vergonha, carregando o seu opróbrio. Em outras palavras, Jesus foi humilhado na cruz, envergonhado diante das pessoas, e nós somos convidados a permanecer com essa verdade, não apenas do lado de dentro da igreja,
mas levar isso para o lado de fora, para o mundo, onde as pessoas realmente precisam ouvir, e não apenas fazer isso de forma tímida ou acanhada. O apóstolo Paulo adverte também Timóteo, dizendo: Deus não nos deu espírito de medo, outra versão diz timidez, mas de ousadia. Nenhum de nós deveria ter a vergonha de repartir o Evangelho, mas fazer isso debaixo da unção, debaixo do poder do Espírito Santo. Fazer isso como quem entende não só a dívida, fazer isso não só com a boa vontade de se interessar pela salvação dos demais, mas fazer isso sem um pingo de vergonha sequer, de reconhecer, cremos na Bíblia, na Palavra de Deus, no plano do Senhor revelado nas Escrituras, cremos no Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador e declararemos, sem vergonha alguma, a um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, como diz 1 Timóteo 2,5. Que o seu coração possa ser cheio da ousadia do Espírito Santo, para você pagar sua dívida de boa vontade e sem vergonha alguma. Que o Senhor te abençoe e te ajude a cumprir a sua missão.